E hoje eu vim até a Avenida 7 de Setembro, em frente à Secretaria de Turismo de Ponta Grossa, para falar sobre a comemoração dos 200 anos da independência brasileira. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declara Brasil dependente da sua metrópole Portugal. Você quer saber um pouco mais como foi o contexto da independência brasileira? Vem comigo! E claro que para nós falarmos sobre a independência do Brasil, nós precisamos fazer uma contextualização da história brasileira com a história europeia. De como que nós chegamos a essa data para conseguir a independência então da metrópole portuguesa. Lembrando que, por uma facilidade de entendimento da história, nós dividimos o Brasil em história do Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. A chegada dos portugueses em 1500, depois a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, até então 1822, que é onde nós temos a independência brasileira. Lembrando que lá na Europa nós vivíamos um momento de ebulição na Europa. Era a Revolução Industrial, Revolução Inglesa, um século cheio de novidades para a Europa. E claro que novas ideias também começaram a surgir. Mas lá tinha um rapaz chamado Napoleão Bonaparte, um francês, que esse rapaz começou sim a dominar vários outros países à sua volta, destronava seus reinos e expandia o seu poder em toda a Europa. O local onde que ele não conseguiu êxito foi a Inglaterra, já que a Inglaterra tinha o mar como obstáculo para ele dominar. E claro que a marinha inglesa era uma das mais preparadas no momento. Então Napoleão Bonaparte começa a pressionar Portugal para que Portugal ative o bloqueio comercial com os ingleses, deixando a forma deles conseguirem sufocar a Inglaterra é que os países não tivessem comércio então com esses países. Foi a forma que Napoleão Bonaparte achou de penalizar a Inglaterra. Mas claro que os portugueses sim, eles tinham relações comerciais com os ingleses muito próximas. E nesse contexto foi que Dom João VI tentou por muito tempo levar essa relação com o francês e com os ingleses, mas até que não conseguiu mais e teve que ir para a sua metrópole, escoltado pela marinha inglesa. A coroa portuguesa chega às terras brasileiras aqui no Rio de Janeiro. Nesse contexto, Dom João VI, por todo esse período, ele foi toda hora pressionado a voltar para Portugal, já que a Europa, momentos ali, Napoleão Bonaparte também já estava enfraquecido, momentos já de decadência, então ele é todo momento forçado a ir para a Europa para assumir novamente o trono português. Quando Dom João decide voltar para a Europa, ele deixa o príncipe regente, que até então era Dom Pedro. Dom Pedro era um rapaz que ele conseguiu ver as leituras que o momento exigia. Já que quando Dom João volta para Portugal, Portugal começa a falar assim: ó Brasil, eu quero que vocês comercializem unicamente, exclusivamente conosco. Então essa sociedade que começava a se montar, comerciantes que já tinham franceses, já tinham vários outros navegadores, outros moradores aqui, começou a falar: opa, não, nós queremos essa liberdade comercial, né? Já que quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, ela abriu o comércio para as nações amigas. E foi nesse contexto que Dom Pedro começa a ser pressionado por essas elites naquele jogo assim, ó, de querermos ter uma independência então da metrópole portuguesa. Ou então, após conseguir com muito êxito em cima de revolucionários conter e ter o poder em si, junto com uma oligarquia que já se formava com grandes fazendeiros, com pequenos comerciantes, eles começam, sim, né, esse movimento de independência brasileira
que ele se vê num ponto que não tem mais volta, onde que então em 1822, às margens do rio Ipiranga, é claro que essa historiografia a gente pode rever a todo momento, já que se fala sobre que Dom Pedro não tinha toda aquela elegância, aquele famoso quadro da pintura não foi exatamente dessa forma, o cavalo não era daquele jeito. Inclusive, uma curiosidade fala que Dom Pedro I, naquele momento, estava com distúrbios intestinais, né? Mas foi um marco na história onde o Brasil se torna independente. Nós vamos falar mais nos próximos vídeos sobre a consequência dessa independência e como que nós conseguimos chegar até a democracia brasileira. Mas esse é um contexto, um pano de fundo do que ocorreu dentro do processo de independência brasileira. Se você gosta do conteúdo produzido pelo canal, pela coluna, curte, compartilhe com seus amigos e, claro, indica novos conteúdos que nós estaremos aqui para conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima!